Bom dia, hoje são 25 de janeiro de 2014, sábado, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, 100% verdade. Agora mesmo, fiz um vídeo com o título "O Deus dos cristãos é brasileiro?" E ali naquele vídeo mostrei aqui o quadro que aqui está. E volto aqui com outro detalhe. Mostrei ali no vídeo que a presidente Dilma Rousseff, durante a solenidade de posse do Papa Francisco lá no Vaticano, ela ali diante de repórteres disse o seguinte: "O Papa é argentino, mas Deus é brasileiro." Pois bem, isso aí é apenas uma brincadeira da presidente Dilma. Ela sabe que isso não é verdade, né? E mostrei aqui no vídeo. Pois bem, vou agora outro detalhe. Mostrei no vídeo que o Deus Javé foi criado pela civilização hebraica, porque o homem cria deuses, o homem cria religiões, né? Então o Deus Javé, que é o mesmo Deus hoje adorado pelos cristãos, é um Deus criado pelo povo hebreu, civilização hebraica, há 4.000 anos, né? E que o homem é nômade, viaja por todo o mundo. O homem chegou a Portugal levando aqui o Deus Javé, e aí por meio do cristianismo. No Brasil havia os índios com suas religiões e seus deuses, porque o homem cria deuses e cria religiões, e deuses diferentes do Deus Javé, e religiões diferentes das religiões da civilização hebraica. Muito bem, então o cristianismo chegou a Portugal, e de Portugal chegou ao Brasil no dia 22 de abril de 1500. E aqui no Brasil o cristianismo foi imposto, um empréstimo cultural, né? Os portugueses trouxeram a língua portuguesa, trouxeram a religião cristã, católica, apostólica, romana para o Brasil, como expliquei no vídeo anterior. Pois bem, outra expressão errada é quando os cristãos aqui no Brasil dizem assim: "O Brasil é do Senhor Jesus." A gente ouve muito por aí, né? Durante passeatas de evangélicos, né? Principalmente. E lá eles dizem: "O Brasil é do Senhor Jesus." Nada. Também essa expressão é completamente errada. Os fiéis cristãos são facilmente enganados pelos líderes religiosos que propagam mais uma mentira, dizendo que o Brasil é do Senhor Jesus. Isso é uma ignorância histórica. É desconhecer a história do Brasil. É desconhecer a história do cristianismo. E vou explicar aqui de uma forma bem simples, né? Que até uma criança vai entender. Fanáticos talvez não, porque o fanatismo cega as pessoas. Muito bem. O Brasil, bote isso na cabeça, internauta, o Brasil não é do Senhor Jesus. O Brasil também não é do Senhor Maomé. O Brasil também não é do Senhor Buda. O Brasil não é também do Senhor, qualquer senhor que seja. O Brasil não é de ninguém. O Brasil não é de religião alguma. O Brasil não é de profeta algum. O Brasil não é de Deus algum. Isso é bem simples e vou explicar aqui. Trazer a história. Vamos lá. Ora, quando uma pessoa diz "o Brasil é do Senhor Jesus", a ignorância é tremenda. Por quê? Porque, ora, aqui no Brasil não existem apenas cristãos. Se não existem apenas cristãos, ou se existem outras religiões, se existem outros credos, é óbvio que eu não posso dizer que o Brasil é do Senhor Jesus. Porque aqui existem pessoas que têm aí outros profetas. Existem no Brasil pessoas adeptas do islamismo.
Para os adeptos do islamismo, o profeta não é Jesus, é Maomé. Aqui no Brasil existem pessoas que seguem o budismo. Ora, para os adeptos do budismo, o profeta não é Jesus e nem Maomé. O profeta ali, vamos dizer profeta, é o Buda. E assim por diante. Aqui no Brasil, existem várias religiões, vários credos. Se existem várias religiões, vários credos, eu não posso dizer que o Brasil é do Senhor Jesus. Isso é uma coisa óbvia, mas os fiéis cristãos, enganados pelos líderes religiosos, propagam essa besteira por aí, que é uma coisa vergonhosa. É uma pura ignorância histórica do Brasil. Ora, como eu falei aqui, o Deus Javé foi criado pela civilização hebraica. O povo hebreu criou o Deus Javé, a sua imagem e semelhança. O povo hebreu era um povo guerreiro. Então, o Deus aqui criado era um Deus guerreiro. O povo hebreu era um povo que defendia a intolerância religiosa. Era um povo que não aceitava que outros povos adorassem outros deuses. E aí o povo hebreu desceu o cacete, ao fio da espada, matando ali inúmeras pessoas inocentes, mulheres, crianças, e todos esses crimes estão na Bíblia cristã. Os fiéis não veem por causa do fanatismo. Pois bem, como o povo hebreu não respeitava a crença de outros povos, então aqui o Deus hebreu criou o Deus Javé, e o Deus Javé aqui mandou o povo hebreu matar pessoas inocentes ao fio da espada, como temos ali em várias partes da Bíblia, né, como estou mostrando. Pois bem, o povo cria deuses à sua imagem e semelhança. Se o povo é violento, o Deus criado por esse povo violento será um Deus violento. Se um povo é pacífico, calmo, o Deus criado por esse povo pacífico, calmo, será um Deus pacífico e calmo. Pois bem, então o Deus Javé, que é o mesmo Deus em que os cristãos acreditam, o Deus Javé foi criado pela civilização hebraica. É um Deus hebreu, é o Deus de Jacó, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac. Esse Deus saiu daqui e chegou a Portugal. Portugal recebeu lá depois o cristianismo. E ali Portugal chegou a conhecer o Deus Javé. De Portugal saiu para o Brasil no dia 22 de abril de 1500, né? 13 caravelas. Nem todas chegaram aqui ao Brasil, né? Algumas aí, né, sofreram avarias, as caravelas. Mas os portugueses chegaram ao Brasil no dia 22 de abril de 1500. E trazendo a cultura de Portugal, trouxe a língua portuguesa para cá, trouxe o cristianismo para cá. E só aí os índios ficaram conhecendo mais um Deus. Porque os índios, como os índios são seres humanos, eles também criam deuses. Tinham aqui seus deuses e tinham aqui suas religiões. Entendeu? Muito bem. Então veja, como a expressão, o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Não é. Não é. Veja como essa expressão está errada. Pois bem, quando os portugueses, com o poder da força, do fogo, da arma de fogo, os portugueses chegaram ao Brasil, eles impuseram aqui a cultura deles, impuseram aqui a língua portuguesa para os índios, impuseram aqui o cristianismo para os índios. Ou seja, eles barbarizaram com os índios, obrigando os índios a aderir à crença do cristianismo, à crença cristã, católica apostólica romana. O cristianismo aqui em Portugal era o cristianismo católico apostólico romano. Muito bem. Ora, então o cristianismo foi imposto aqui no Brasil. Era obrigação a pessoa aqui aderir ao cristianismo, né? Como estou mostrando isso aí ao longo de vários vídeos, né? Pois bem, ora, então o Brasil, por imposição, pela força, pelo poder de fogo, o Brasil, antes, até 1889, com a proclamação da República, o Brasil
de fato, era um país do Senhor Jesus, por pura obrigação e não por aceitação pacífica. Então, o cristianismo católico apostólico romano era a religião oficial aqui no Brasil. Tivemos ali no Brasil colônia, no Brasil império, e isso foi até ali antes da proclamação da República, em 1889. Pois bem, por pura ignorância, por pura violência, o cristianismo católico apostólico romano era a religião oficial aqui no Brasil. Havia liberdade para outras crenças, mas uma liberdade tolhida, reduzida, porque pessoas de outras crenças não podiam, por exemplo, publicamente nas ruas, não podiam professar essa crença. Tinha que ser uma coisa reservada. Publicamente só o cristianismo católico apostólico romano. E aí, né, os governos, junto com a Igreja Católica Apostólica Romana, faturavam aí muito dinheiro, né? O monopólio da fé religiosa. Faturavam muito dinheiro. Pois bem, então, o cristianismo, até a proclamação da República, até a proclamação da República, 1889, o cristianismo católico apostólico romano era, de fato, a religião oficial aqui no Brasil. Então aquele povo ali, que morou até 1889, podia sim dizer que o Brasil é do Senhor Jesus, por pura violência, por pura obrigação. Mas podia dizer sim. Só que os moradores brasileiros, após a proclamação da República, após 1889, aí não podiam mais e não podem mais hoje os cristãos aqui no Brasil dizerem que o Brasil é do Senhor Jesus. Por quê? Porque a partir de 1889, com a proclamação da República, o Brasil se tornou um país laico. Um país laico. Ora, país laico é aquele país que não tem religião. O Brasil não é do Senhor Jesus porque hoje é um país laico, não tem religião. O Brasil hoje, de acordo com a Constituição atual, de 1988, o Brasil aí, ele dá liberdade a qualquer crença, mas não tem religião oficial alguma, certo? Acabou-se. O cristianismo não é mais a religião oficial do Brasil. Se não é mais a religião oficial do Brasil, ninguém pode dizer que o Brasil é do Senhor Jesus. Por quê? Porque o Brasil é laico, não tem religião. E também ninguém pode dizer que o Brasil é do Senhor Jesus, porque aqui não moram apenas cristãos, moram também cidadãos com outras religiões, né? E até cidadãos sem religião, né? Muito bem, então isso é bem simples. Quando alguém, internauta, disser a você, ou você ouvir essa frase aí, o Brasil é do Senhor Jesus, lembre-se deste vídeo aqui, esclarecedor, fundamentado na história do Brasil, para você explicar a essa pessoa que ela está proferindo uma grande bobagem religiosa, porque o Brasil não é do Senhor Jesus, o Brasil não é do Senhor Maomé, o Brasil não é do Senhor Buda, e daí por diante. O Brasil é um país laico, não tem religião alguma. O Brasil não tem religião alguma. Quem tem religião são as pessoas que têm religião. E o Brasil respeita hoje essas religiões. Qualquer pessoa pode professar ali o seu credo, a sua ilusão religiosa, que não está proibida aqui no Brasil. Portanto, a expressão o Brasil é do Senhor Jesus Cristo não é, como também não é do Maomé, não é do Buda. O Brasil não tem deuses, o Brasil não tem religiões. Respeita todas as ilusões religiosas. Muito obrigado.